Fala pessoal, bem-vindo à segunda aula da Semana dos Laminados Cerâmicos. E nessa segunda aula eu quero passar para vocês alguns modelos mentais para que você entenda melhor como se faz adesão, ou como se faz facetas ou restaurações indiretas em cerâmica. Você sabe que às vezes o mais importante que você tem não é só o conhecimento per se, sabe? Você precisa de um modelo mental, algo que te facilite o aprendizado. Então, na primeira etapa, vamos falar das indicações para o procedimento de laminados, baseado em uma literatura clássica, a literatura do Pascal Mey, de 1997. No segundo momento, nós vamos falar de cerâmicas. Aí eu tenho classificação das cerâmicas de uma maneira bem pragmática, bem simples, para que você consiga entender quais são os tipos de cerâmicas que você vai usar no seu consultório. E assim, nós deixamos para o terceiro vídeo parte de adesão, que são as grandes dificuldades que as pessoas têm no seu consultório, no dia a dia, né? Então, bom, em relação a indicações, a literatura que eu trago para você é a literatura clássica do Pascal Mey, de 1997, onde ele classifica a indicação para laminados cerâmicos em 3 tipos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, imagina só o seu paciente chegando no consultório, sentando na cadeira, e ele fala assim: eu gostaria de fazer um procedimento estético, gostaria de melhorar o meu sorriso. Então, na sua cabeça, você tem que entender se ele está dentro desses 3 principais grupos. Quais são esses 3 principais grupos? O tipo 1 são dentes resistentes ao clareamento. O tipo 2 são alterações de forma, morfológicas. E o tipo 3 são perda de esmalte extensa em adultos. A gente perdeu bastante esmalte. E cada um desses tipos, eles podem ser subdivididos. Por exemplo, o tipo 1 pode ser dividido em tipo 1A, que são pigmentações por tetraciclina, cada vez menos observadas na prática clínica, né? E o tipo 1B, dentes resistentes ao clareamento, seja aqueles que foram tratados endodonticamente e mancharam, ou dentes que já receberam restaurações, estão muito escuras, enfim, sofreram trauma, né? Então esse é o tipo 1. Né? Tipo 2, alterações morfológicas, ela pode ser dividida em 3 tipos principais. Tipo 2A, conoides. Né? Tipo 2B, diastemas e black space. E tipo 2C, comprimento e proeminência. Aquele paciente que tem um dente curto, né? Ou que ele tem pouco volume. Então isso pode ser uma indicação também. E o tipo 3 é perda de esmalte extensa em adultos. Como que o adulto perde esmalte? Primeira forma, fratura coronária extensa. Estava lá, sofreu um acidente, quebrou o dente. Isso é uma fratura coronária extensa, tipo 3A. Tipo 3B é perda através de processos biocorrosivos, abrasivos, né? Ácido associado a trauma mecânico, hábitos, né? Bruxismo, enfim. E finalmente tipo 3C, que são distúrbios de desenvolvimento, como a melogênese imperfeita, a pessoa já nasceu sem o esmalte, sem essa camada de esmalte. Então esses são os 3 grandes grupos para procedimento de laminados. Sabe o que é mais interessante? Eles se relacionam. Por exemplo, problemas de comprimento e proeminência. Ou seja, você chega, o paciente fala: meu dente é curto, doutor, queria fazer o procedimento de laminados. Olha só, a borda incisal curta, você tem que ver se esse desgaste, se o dente curto ele é patológico, ele veio através de algum hábito, algo que foi gerado através dos anos, ou se o dente ele está com uma erupção passiva alterada. Às vezes o dente é curto, mas é porque você precisa tirar tecido gengival. Então, é um tratamento de gengiva, ressectivo gengival, você faz uma cirurgia de aumento de coroa clínica, você aumenta o tamanho do dente, não é? Para cima, você pode aumentar em borda incisal. Imagine que o paciente teve uma perda de borda incisal, não é? Ou seja, o problema hoje dele é morfológico, problema de comprimento ou proeminência, não é? É morfológico. Mas qual é a causa? Pode ser o tipo 3B, processos biocorrosivos, hábitos. Então, o tipo 2C e o tipo 3B são meio correlacionados, não é? E olha que interessante, tem tudo a ver com o grau de inclinação de dentes. Então você tem que ter alguns critérios, porque pensa só, você pega um paciente que é classe 3, ele está tocando de topo, ele morde, bate o dente topo a topo assim, ó. Aí ele vem com a borda incisal curtinha, ele fala: doutor, meu dente está curto, está cada vez menor. E ele não tem trespasse horizontal, ele toca assim, ó, que cada vez mais rangendo o dente. Você concorda comigo que não há trespasse para fazer a guia anterior,
Não há nenhum outro... mesmo que você coloque proteticamente uma cerâmica, você resolveu o problema imediatamente, mas você não tratou o paciente de uma maneira holística, pode ser que no futuro esse laminado venha a quebrar. Então você, além de conhecer essas indicações, você tem que ter alguns critérios. Por exemplo, dentes resistentes ao clareamento. Você acha que um dente escuro é diferente de uma boca inteira? As pigmentações podem ser intrínsecas, extrínsecas, elas podem ser de um dente só, combinadas. A idade do paciente interfere, não é? Se ele já passou por procedimento de clareamento ou não. Com o que o paciente está comparando? Será que ele está comparando um lado com o outro? Ou será que é um dente com o outro? É totalmente diferente. Tem só o 21, 22, 23 escurecido e o 11, 12, 13 não. Então é totalmente diferente, não é? Do que o 11 escurecido e o 21 não. Quais são os dentes que ele está comparando? Né? Você vai criar um novo sorriso ou você vai copiar? Então todas essas são questões que influenciam. Você vai ver que problema de cor, dependendo do qual é o problema e quão localizado ou generalizado está, você tem que fazer mais ou menos desgaste. Então tudo isso são questões que eu acho que você, como clínico, tem que avaliar e já tem que passar um filme na sua cabeça. Sabe quando o paciente já está deitado na sua cadeira e você está avaliando ele? Você já tem que ver na sua cabeça quanto de desgaste eu vou precisar, quanto trabalho, qual cerâmica que eu vou utilizar para resolver esse caso. Imagina só, um dente central escurecido, que ele tem uma grande restauração classe 4, né, na borda incisal, você provavelmente vai para uma cerâmica mais estratificada do que uma fresada. Então, você veja que os conhecimentos eles são interagidos. Não tem como eu falar, por exemplo, só de indicações sem falar de cerâmicas. Então, nessa primeira fase, eu queria dar uma nivelada com você também, para que você entendesse de uma maneira geral todas as interfaces, entendeu? A interface dente, a interface cerâmica, e aí vamos dar uma pincelada geral para você saber como fazer melhores procedimentos. Olha só, quando você chega o paciente no consultório que você está avaliando, você não pode avaliar somente o incisivo ou o dente olhando de frente. Você tem que ver o volume que ele tem também, de perfil, não é? A raiz, ela tem um diâmetro, não tem? A coroa tem outro diâmetro. A essa transição da diâmetro da raiz para a coroa, dá-se o nome de perfil de emergência. É a forma com que o dente emerge da raiz para a coroa, né? Pode ser no sentido, olhando de frente, no sentido na mesial e na distal, fazendo assim. E na vestibular lingual também. Então você pode analisar o perfil de emergência de vários ângulos. Quando você não avalia o seu paciente de perfil na oclusal, o volume gengival, periodontal, você também pode acabar se complicando em termos de longevidade, em termos de controle assim, a longo prazo. Então minha intenção aqui com vocês é que você tenha um panorama geral, né? Dentes resistentes ao clareamento, alterações morfológicas e de subdesenvolvimento. O limite para você indicar resina e cerâmica é tênue, né? Mas eu diria que quanto mais jovem, mais para resina você vai. Quanto mais velho, mais para uma indireta você vai. Também não é o único critério, veja só. Quanto maior o comprometimento do dente, mais para indiretas. Quanto menor o comprometimento, mais resinas diretas, não é? E tem a questão da destreza profissional, ou da sua habilidade. Quanto mais habilidoso você estiver para resina composta, melhor, não é? Porque você vai conseguir resolver grandes casos na sua mão mesmo, com menor custo laboratorial e mais rapidamente. Só que quanto menor a sua destreza, mais para indiretos, porque você vai delegar essa parte para o laboratório. Também não estou dizendo que com isso você não precisa ser habilidoso para fazer preparo, né? Muito pelo contrário, a responsabilidade que você tem que ter ao desgastar um dente é muito grande. Então também você tem que ter a sua destreza, mas é mais nesse sentido, né? Cerâmicas, elas são muito mais rígidas, elas têm menos modo de elasticidade, as resinas são muito mais flexíveis, né? Então você tem que entender do comportamento mecânico. Uma coisa é você colocar uma cerâmica feldspática num incisivo lateral. Outra coisa é você fazer uma guia total de desoclusão. Aí também não estou falando que não vai fazer a guia de desoclusão total em cerâmica, que não vai ser previsível. Pode ser muito previsível, mas você tem que ver o hábito, você tem que ver qual é a forma do seu preparo, né? Se você deixa ou não um ângulo vivo, enfim. Então todos esses são critérios que nós vamos interagir com preparos, com forma, com tipo de cerâmica, enfim. E aí eu faço gancho justamente para cerâmicas, porque cerâmicas
ou porcelanas, né, que a gente fala. Olha só, se o paciente fala, eu quero uma faceta de porcelana, e o clínico ele fala muito assim, quero fazer laminados de porcelana, não é? Porcelanas é um termo que é para cerâmicas feldspáticas. Se você for analisar cientificamente, o termo correto, porcelanas é para cerâmicas de aplicação feldspáticas. Só que a gente fala porcelanas de maneira geral para o paciente. Fala, você pode até falar, mas tem que falar, olha, cerâmicas, elas englobam tudo. Toda porcelana é uma cerâmica, mas nem toda cerâmica é uma porcelana, entendeu? Então, como tem muitos tipos de cerâmicas, nós vamos classificar de uma forma bem simples para você. Ó, cerâmicas, elas podem ser classificadas de acordo com a sua matriz, tipo matriz policristalina, vidro, assim, ou de acordo com o método de confecção, que é o mais prático, entendeu? Então, você moldou seu paciente, mandou lá para o laboratório fazer a pecinha, ela pode ser fresada, injetada ou aplicada. Essa é a classificação genérica e é muito simples de você entender. Ó, fresada, imagina, molda o paciente, aí faz um modelo, aí você escaneia esse modelo, gera um arquivo, não é? Faz o planejamento daquele dente no arquivo, ok? E aí esse planejamento ele vai fresar o seu dente numa plaquinha. Essa peça fresada é uma peça que foi feita por um método de cerâmica fresada, né? Pode ser zircônia, feldspática, de silicato. Aí esses são os materiais, mas é um método fresado. O segundo método de confecção de cerâmicas é por meio de injeção. Então, olha só, você moldou o seu paciente, mandou para o laboratório fazer a peça. Aí ele vaza o modelo de gesso e faz o dente em cera nesse modelo. Tá? Aí esse dente em cera, ele é incluído num revestimento. Essa cera é perdida, essa cera derrete, aí fica um espaço lá, método de cera perdida. Você injeta a cerâmica ali, naquele espaço que foi perdido. Entendeu? Vem uma pastilha de cerâmica, você injeta naquela região onde foi moldada a cerâmica. E aí sai o dentinho pronto em cerâmica. Então isso é um método de injeção, são as cerâmicas injetadas. O que você injeta? Normalmente você injeta feldspática e de silicato, né? É mais de silicato. Poucos são os métodos de injeção de cerâmica feldspática. A maioria é de silicato. Então se você falar para mim assim, fiz uma cerâmica injetada, eu já vem na minha cabeça, você está injetando de silicato. E você tem os métodos de aplicação, cerâmicas aplicadas. O que são cerâmicas aplicadas? São tipo cerâmicas são apresentadas em forma de pó e líquido. Você faz algumas pastas de cerâmica, né? E aí vai aplicando isso camada a camada, tá ok? Então esses são os 3 métodos de aplicação. Aí em relação ao material, eu falei para você, vamos simplificar. Existem vários tipos, tá bom? Mas eu vou simplificar aqui como se tivessem só 3. Então você tem zircônias, feldspáticas e de silicato. Zircônias são mais duras, feldspáticas são as menos duras, menor resistência à fricção. Então tem menor resistência, as zircônias maior resistência e os de silicato são no meio termo. Zircônias, no geral, elas são menos estéticas, tá? E as feldspáticas, no geral, são mais estéticas. Por quê? As feldspáticas você pode aplicar diferentes massas, diferentes cores e dar uma personalização muito grande para a sua peça. Só que, por outro lado, elas são as mais trabalhosas de se fazer, as feldspáticas. As zircônias, elas são fresadas, são mais fáceis para o seu laboratório confeccionar, porque ele faz um fluxo lá que fresa toda a peça. Só que, por outro lado, elas são menos estéticas. Então, às vezes, você tem que fazer uma maquiagem, uma pintura depois, ou uma aplicação de uma porcelana por cima, de uma cerâmica feldspática por cima. E os silicatos estão no meio termo, né? Então, em linhas gerais, nós temos zircônia, feldspática e de silicato. Tá? Zircônias não são sensíveis ao ácido fluorídrico, então são menos adesivas, e silicatos e feldspáticas são mais adesivas. Então, por que é importante isso aí? Porque a odontologia hoje, ela é uma odontologia baseada em adesão, uma odontologia adesiva. Ou seja, nós baseamos os tratamentos estéticos hoje, menos invasivos, no potencial de colagem dessas cerâmicas no dente. As próteses menos invasivas. Você precisa colar a cerâmica no dente. Então, por isso que os materiais de silicato, feldspáticas, são materiais adesivos. Por quê? Porque você consegue fazer um condicionamento da cerâmica no dente. É muito simples, ó. Qual que é a diferença de adesão e coesão? Coesão é a força de união entre moléculas de natureza semelhante.
E a adesão é a força de união entre moléculas de naturezas distintas. Para simplificar para você, vou te dar 2 exemplos. Você imagina o seguinte, eu tenho um copo com água assim, aí eu coloco um copo dentro do outro. E aí eu mando você remover esse copo de dentro do outro. Você concorda que você consegue tirar um copo dentro do outro? Só que dá uma certa pressão, fica difícil? O que aconteceu aqui? A água não cola um copo no outro, você concorda? Não ocorre um processo de adesão entre a água e o vidro. O que tem aqui é um processo coesivo. Olha só, eu pego uma gota d'água, daí eu solicito a você que você divida essa gota d'água em 2 gotas d'água. Você consegue, não consegue? Mas existe uma força que une essas moléculas d'água. Isso é uma força coesiva da água, entendeu? A odontologia, hoje, atual, ela não é tão baseada em coesão, é mais baseada em adesão. Porque o que é uma odontologia mais coesiva? Você chega no consultório, o paciente chega com uma coroa metalocerâmica solta. Fala, doutor, minha coroa soltou. Aí vem com a coroa na mão. Aí você vê, tá íntegro, adapta bem, você já limpa bem, cimenta de novo, fica mais 5, 6 anos. Por quê? O metal da coroa metalocerâmica não gruda no dente. Ele fica preso, você coloca um cimento lá, que ele fica preso, e conforme o cimento ele solubiliza uma coisa, a coroa pode soltar, mas ela fica presa, uma odontologia coesiva. Não quer dizer que uma faceta não seja coesiva, porque também tem a resistência do material. A faceta, se ela cai no chão, ela quebra, ela tem menos força coesiva do que uma faceta cerâmica. Mas o princípio hoje não é o mais coesivo importante. Porque na cimentação convencional, a cimentação coesiva, você tem que ter as peças muito resistentes. Entendeu? Mas se hoje nós estamos na adesão nós não precisamos de tanta resistência intrínseca do material, tanta coesão. Porque aí você pode trabalhar com peças mais finas, mas que quando aderidas elas distribuem a carga na superfície. Pega seu celular, por exemplo, sua película de celular. Película de vidro, na mão ela é frágil, né? Você dá um impacto, ela quebra. Mas se você coloca na superfície e coloca uma colinha e ela fica ligeiramente colada, você pode bater, ela não quebra tão fácil. Mas por quê? Porque agora ela está aderida. Quando você consegue uma adesão, uma união entre um substrato e outro, aquela carga ela vai ser distribuída em toda a superfície e você fica menos propenso à fratura. Então a coesão do material, a força coesiva do material, ela se torna menos relevante, né? Se torna menos relevante por quê? Porque uma vez que ela está aderida, ela consegue transferir e interagir com esse substrato. Então olha só, a adesão, vou te dar uma ideia. Você está aqui tomando um café nessa xícara e aí eu derrubo essa xícara no chão. Você imagina estilhaçalhou, sei lá. Quebrou a xícara em várias partes. E você vai colar agora a xícara na outra. Para você fazer uma adesão, 3 coisas são necessárias. Primeiro, controle de umidade, não é? Você não vai pegar um pedaço da xícara e colar ela embaixo da pia, né? Da água. Não vai colar nada. Por quê? Tem que estar seco. Então você vai primeiro controlar a umidade. Segundo item, controle de matéria orgânica. Você não vai pegar a xícara com café suja, cheia de açúcar e tentar colar. Você concorda que vai ficar pior a adesão? Porque tem que ter controle de matéria orgânica. O açúcar é orgânico, não precisa ser o açúcar orgânico, né? Mas o açúcar é uma matéria orgânica, pô, que não vai colar, entendeu? Então esse também é um problema. E o terceiro é a rugosidade. Então você tem que ter controle de matéria orgânica, controle de umidade e rugosidade. Você não vai pegar a parte lisa da cerâmica e colar lisa com a lisa, você concorda? Tem que ser a rugosa com a rugosa. Então quando você vai colar uma faceta, você tem que ter isso. Você tem que ter controle de umidade, controle de matéria orgânica e rugosidade. Basicamente é isso. Esses 3 princípios eles explicam porque quando você pega um laminado cerâmico e vai colar, porque a adesão em esmalte é mais previsível que em dentina. Porque no esmalte tem menos matéria orgânica, não é? O esmalte normalmente está supragengival, né? Supragengival tem mais controle de umidade. Então tem mais controle de umidade, mais controle de matéria orgânica. E por que você aplica o ácido fosfórico no esmalte? Para gerar uma certa rugosidade. Por que você aplica o ácido fluorídrico na cerâmica? Porque você gera uma certa rugosidade. Por que a cerâmica feldspática e o de silicato são passíveis de cimentação adesiva? Porque eles são condicionáveis. Então eles dão uma certa rugosidade. Se você pegar o ácido fluorídrico a 10% e passar na zircônia, ela não é condicionada. Então ela não é tão adesiva.
Então esses são princípios básicos que vão fazer com que você entenda o processo de adesão. Controle de umidade, controle de matéria orgânica e rugosidade. Você pega um sistema adesivo. O sistema adesivo ele tem a fase hidrofílica e a hidrófoba. Qual que é o sistema adesivo que dura mais tempo? É aquele cuja fase hidrófoba, ou seja, tem menos afinidade por água, está na camada final. Porque aí você tem menos afinidade por água, controle de umidade, entendeu? Então assim, esses princípios eles são os princípios que regem a longevidade das suas restaurações cerâmicas. E aí se você entender esses princípios, vai ficar muito mais fácil você entender todo o restante, né? Esses conceitos são conceitos que eu passo nos cursos de laminados cerâmicos, que eu rodei aí o Brasil esse ano, o Brasil todo, né, em várias regiões, levando esse conhecimento para as pessoas. Então existem vários modelos mentais, são estruturações de ideia que permitem que você aprenda mais rápido. Como eu disse para vocês, o cérebro humano age por comparação. Olha só, são técnicas de aprendizado acelerado. Você imagina que eu fale para você lembrar de 10, 20 números na sequência. Daí você fica decorando o número. Amanhã você vai chegar para mim e falar os 20 números na sequência, não vai? Por quê? Porque você ficou decorando, mas você trabalhou só com uma parte racional. Agora, quando você associa isso a uma emoção, fica muito mais fácil lembrar. Quando eu contei para você do copo de vidro, ficou mais fácil você lembrar. Quando eu contei para você de uma xícara que caiu no chão e quebrou, também ficou mais fácil você lembrar. Então, essas são técnicas de aprendizado acelerado, são técnicas que eu passo nos cursos que eu rodei o Brasil. E eu acho extremamente válido o clínico ele aprender desse jeito, porque ele vai conseguir lembrar e racionalizar. Olha só, se os mesmos 20 números que eu pedi para você ficar repetindo, você lembrou amanhã? Se eu chegar daqui um mês e perguntar quais são os 20 números, você esqueceu. Não esqueceu? Por quê? Porque não teve ligação. Mas se eu falar assim, o número 1 é uma pessoa, o número 2 é um patinho, que parece um patinho. O número 3 é uma montanha, porque uma 3 tombado parece uma montanha. E eu contar uma história, aí amanhã eu peço para você contar a história, você lembra, não é? O que eu estou querendo dizer? Eu tenho várias maneiras de explicar esse conteúdo de uma maneira fácil para você. Só que eu rodo esse curso no presencial. E as pessoas elas falam assim, pô, mas eu tenho filho, eu não consigo sair para ir lá no curso, fica complicado. Então a minha proposta é lançar um curso online para você, para que você possa ir na sua casa assistir todo o conteúdo completo do Imerso. Indicações, esses modelos de quando fazer laminados, como entender melhor as interfaces adesivas, como entender as diversas interações entre os cimentos, porque cada 6 meses lança material novo, um pode com outro cimento, outro não pode. Você entender qual o princípio, por que esse cimento você pode e esse não pode, né? Passar protocolos, né? Guias de como se proteger com o seu paciente, problemas que podem acontecer, né? Diante de um tratamento. O paciente chegar, quanto tempo dura um laminado? Aí você vai, literatura fala o quê? 20 anos, 15 anos. Mas será que todos os casos são 15, 20 anos? Será que tudo você pode prometer? E se você não alcança? Como é que você lida com essas coisas? Então, modos de passar esse conteúdo de maneira fácil para você, só que num curso online, para que você consiga extrair o máximo no seu dia a dia. Então, essa que é uma das propostas que eu tenho para vocês nos próximos meses, né? É que você possa usufruir de um curso online, consiga assistir no conforto da sua casa e ganhar todos os benefícios que um online pode oferecer. Fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Ouvir o curso ao mesmo tempo que você está lavando louça, por exemplo, seria um grande benefício. Assistir várias vezes o curso, olha, uma série de benefícios que você pode ter ao fazer um curso online, tá ok? Só que eu já adianto para você que as vagas são limitadas. Por quê? Porque é difícil eu não responder as perguntas. Você imagina, você faz, unilateral, só falo e você fica com dúvida e eu não tenho nenhuma chance de sanar suas dúvidas. E para eu responder as suas dúvidas, eu não tenho condição de responder todo mundo. Se esse negócio estoura muita gente, você imagina, eu não consigo lidar com toda essa demanda. Então, a demanda ela é limitada. Nós temos algumas vagas para o curso online e se você se inscrever antes, você vai ter a sua vaga reservada. E aí você vai receber o curso na sua casa, tá ok? Então, no terceiro vídeo eu passo mais detalhes desse curso online e eu tenho certeza que esse curso vai ser um divisor de águas na sua carreira, porque vai simplificar um processo que é tão complexo, que muita gente não entende, que é o processo de cimentação adesiva, de confecção de laminados cerâmicos.
Então não perca o vídeo 3, vai ser fantástico.